Olá a todos, estamos iniciando mais uma aula do seu curso de BTMT do CTPC, Centro Técnico Profissionalizante do Ceará. Nessa aula de hoje, iremos ver os tipos de isoladores e dar uma continuidade à aula de eletricidade básica sobre potência em corrente alternada, tá bom? Ontem a gente viu no final da aula a potência em corrente alternada da apostila. Eu gerei aqui um slide para vocês, para a gente ver de forma mais detalhada. Então, primeiramente, eu vou apresentar um slide sobre os tipos de isoladores para iniciarmos a nossa aula com um conteúdo voltado para a área de distribuição de energia. Eu vou compartilhar com vocês e, como de costume, vocês me dizem se estão conseguindo visualizar. Enquanto isso, eu vou olhar a mensagem do grupo de vocês. Isso apareceu. Sala de ontem, é nela que você está? Vocês estão conseguindo visualizar? Não apareceu aqui. Só que pegar um carregador com o celular, viu? Boa noite. Deixa eu entrar. Boa noite, pessoal que vem chegando agora. A gente vai já Boa iniciar. noite. Pronto, pessoal, tá só colocando meu celular aqui na tomada. Tô abrindo a minha câmera também. A gente vai iniciar. Então, me digam aí se todo mundo tá conseguindo visualizar. Que tá tudo ok. Tá aí em tipos de isoladores, né? Tudo ok. Certo. Só que. Tô tentando colocar aqui em tela cheia. Eu vou trocar aqui, pessoal, por PDF. Tô gostando desse PPTX.
Dá um negócio na minha câmera. Deu certo. Vou ter aqui com o PDF, porque fica a tela cheia. Para mim. Mudou aí para vocês? Está apresentando, pessoal? Me diga, por favor. No meu tá aqui. Certo. Bom, então essa aula de hoje, inicialmente, a gente vai falar sobre os tipos de isoladores. Os isoladores são componentes essenciais em sistemas elétricos. Deixa eu só aceitar aqui. Então, novamente, os isoladores são componentes essenciais em sistemas elétricos, garantindo a segurança e o funcionamento adequado da rede. Existem diversos tipos de isoladores, cada um com características e aplicações específicas. Bom, então, os isoladores são cruciais no sistema de transmissão e de distribuição, porque os cabos que são usados, geralmente de alumínio, eles não têm isolação externa. É o, é o cabo nu, né? Que a gente chama nu. Ou seja, é só o fio, né? As malhas de fio. Ao que acontece? A isolação é feita pelo oxigênio, porque o oxigênio, o ar, ele é isolante. Porém, principalmente nos sistemas de transmissão, que as torres são de aço, você precisa garantir que você consiga usar as torres como suporte de sustentação para os cabos, né, sem que você ofereça um caminho para a passagem da corrente dos cabos para a terra pelas torres. Então, por isso que usamos os isoladores, tá certo? Então, essa é a função do isolador. Conectar o isolador no cabo e o isolador na torre para que o cabo fique suspenso na torre sem tocar a torre, tá certo? Então, é isso. Agora vamos ver os tipos? Bom, o primeiro tipo são os isoladores de porcelana. Isoladores de porcelana são tradicionalmente utilizados em linhas de transmissão, que são aquelas linhas com as torres de aço, geralmente alturas elevadas, 25, 50 metros, por exemplo, que o nível de tensão é 230 kV, 500 kV, e distribuição de energia, que aí é média tensão, que é o foco do curso de vocês, 13.800, 34.500. Geralmente os postes já de concreto, mas mesmo assim usados isoladores para isolar o poste de concreto dos cabos de alumínio nu, certo? Eles, como características, a durabilidade, resistência a altas temperaturas e as condições climáticas adversas. Então vamos pontuar. Ele tem resistência mecânica. A porcelana é um material rígido e resistente, capaz de suportar altas tensões e condições climáticas severas. Bom, então aqui é um ponto muito positivo, porque, como estamos debatendo esses dias, os sistemas de transmissão e distribuição de energia são projetados para durarem muitos e muitos anos, com pouquíssimas manutenções. Então, é bom que os materiais, as partes do sistema tenham uma vida útil
e uma resistência, nesse caso mecânica, adequada. Como no caso da porcelana, ele é rígido e resistente, certo? Suporta as altas tensões e as condições climáticas adversas. Ou seja, ele é um material muito indicado nesse tipo de caso, certo? Da transmissão e distribuição de energia. O segundo ponto é a questão da resistência elétrica. A porcelana é um excelente isolante elétrico, impedir a passagem de corrente elétrica entre os condutores e a estrutura. Bom, então, que é o foco principal, né? É ele ter uma boa isolação elétrica, para isolar os cabos, né, os condutores das torres, tá certo? Que aí seria o ponto principal, é a questão da isolação, né? Do isolamento elétrico. E como secundária, a questão da resistência mecânica, porque você não quer só que seja um bom isolante, mas que ele dure muito tempo no sistema. Que é a questão da durabilidade, não é isso? Isoladores de porcelana têm longa vida útil, resistindo a condições climáticas extremas e desgaste ao longo do tempo. Então, como falamos agora há pouco, é necessário que o sistema ele suporte as intempéries, as mudanças climáticas, principalmente aqui no Nordeste, né? Que período de seca é um sol de rachar. O inverno, aí muita chuva, tem uns períodos do ano que é frio, um pouco frio, enfim, condições climáticas bem extremas, né? Então, é necessário que os materiais eles suportem essas mudanças, tá bom? Então, esse foi o primeiro tipo, porcelana. Agora vamos para o segundo tipo. São os isoladores de vidro. Aqueles que os isoladores de vidro, eles são conhecidos por sua alta resistência elétrica e capacidade de suportar altas temperaturas. São geralmente usados em aplicações de alta tensão, onde a resistência ao arco elétrico é crítica. Bom, então o vidro é o segundo tipo de material que a gente está vendo na fabricação dos isoladores, né? O isolador que vai servir para isolar o cabo nu da torre de aço, para evitar que surja uma corrente entre o cabo passando pela torre e a terra, tá certo? Então, é usado o isolador para fixar o cabo no isolador e o isolador na torre, para assim fazer o isolamento elétrico. Então, nesse caso, o vidro, como o texto nos diz, ele tem uma alta resistência elétrica, ou seja, assim como a porcelana, ou às vezes mais do que a porcelana, ele tem uma grande capacidade de isolar. Ou seja, se ele tem uma grande capacidade de isolar, ele vai suportar altas tensões, né? 500 kV ou até mais. Que tem, são pouquíssimas, mas tem linhas de transmissão também de 700 kV, que é uma tensão, assim, não tão comum pelo valor, né? Geralmente as que a gente vê de mais alta é de 500, mas tem algumas, se eu não me engano, é 700 ou 750 kV. Bom, que é uma tensão muito, muito alta. E nesse caso o vidro está falando que ele suporta altas temperaturas. Em seguida ele fala que ele é resistente ao arco elétrico. Bom, o que é o arco elétrico? O arco elétrico, pessoal, ele surge quando você deixa muito próximo um condutor carregado de um condutor que faz parte do circuito, mas não está conectado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é quando você coloca dois fios bem próximos, sabe? Dois fios bem próximos. Um está conectado à fase e o outro não está. Mas se tu conectar, é para ele conduzir. Aí o que acontece? Como a gente falou várias vezes, o oxigênio ele é isolante. Isolante até certa tensão ou distância, né? Por isso que, à medida que você aumenta o nível de tensão, você tem que aumentar o tamanho a altura da torre, para fazer com que haja um isolamento entre cabo
linha e terra, tá certo? Isso acontece em todos os casos, o arco, quando tu deixa muito próximo dois fios, e um está carregado e o outro está pronto para receber o fio de fase. Quando tu deixa eles bem próximos, o oxigênio, que é isolante, ele passa a conduzir pela proximidade e às vezes pelo nível de tensão, né? Às vezes, dependendo se for um alto nível de tensão, não precisa nem estar tão próximo. Aí o oxigênio agora funciona como uma parte do fio, para conectar um fio no outro, tá certo? É por isso que a gente vê aquele clarão, né? E também aquele barulho. Por quê? Porque enquanto a corrente elétrica está circulando pelo oxigênio, que naturalmente é isolante, ocorre um efeito sonoro, é uma frequência que a gente escuta, e também um efeito visual. Porque naturalmente não era para conduzir o oxigênio, mas devido a essa, às vezes, a alta tensão ou a proximidade dos cabos, é coisa que acontece até na tomada. Quando você está colocando, que dá aquele estralozinho, aquele, você vê aquela corzinha, né, dentro da tomada que você está colocando, é porque naquele momento o plug macho está bem próximo da parte de, de barramento, né, de uma tomada ou de uma extensão, estão bem próximos. O plug, a ponta do plug da parte condutiva interna, né, da tomada. Aí estão bem próximos, só que eles não se tocaram ainda. Porque quando você coloca de uma vez, pá, que eles já se tocam, não acontece o arco de jeito nenhum, porque o oxigênio não estava presente. Mas quando tu tá colocando, que às vezes dá uma enganchadazinha no plástico, aí fica bem próximo, aí acontece aquele, você vê um pouco, né? Ali é um arco. Aí você vê o colorido, né? O vermelho, o amarelo, daquele estraladozinho, né? Mas ali é um pequeno arco que acontece no dia a dia da gente. E a gente não sabe, por que aconteceu isso para pouco gente. Mas só um arco, porque você tá com eles bem próximos ao plug da tomada, mas eles não se tocaram. Aí o oxigênio passa a conduzir. E o oxigênio, porque ele é isolante, acontece esse efeito visual e também sonoro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes, quando já aconteceu isso com vocês, digam aí, por favor. De vocês estarem conectando um plug na tomada e vocês verem um arcozinho elétrico. Alguém poderia falar? Ou pelo menos dizer que está entendendo do que eu estou falando? Pessoal? Alguém poderia abrir o microfone aí? Tá tudo De ok. boa. Não, estou dizendo, Entender vocês um já pouco. viram esse efeito? De você estar conectando um plug na tomada e você vê, dá um estraladozinho e você vê uma luz amarela dentro da tomada. Ah, já vi. Já sim, Já. várias vezes. Pronto, isso ali é um arco elétrico. Fogozinho. Pronto, isso ali é um arco elétrico. Por quê? Você está com um plug bem próximo da parte condutível interna da tomada, só que eles não se tocaram ainda. Aí o oxigênio, que é isolante, passa a conduzir, porque está muito próximo, tá certo? Ou seja, o oxigênio serve de fio para concluir a conexão. Aí, eu estou falando que os isoladores de vidro, eles têm uma alta resistência ao arco elétrico. Por quê? Quando o oxigênio conduz corrente de um ponto do cabo a outro, que está bem próximo, isso gera uma alta temperatura por causa desse movimento. É como se os elétrons da energia estivessem rasgando o oxigênio, né? Que não, naturalmente ele não costuma conduzir, porque ele é isolante, tá certo? Aí o que acontece? Isso gera uma alta temperatura, porque é um movimento muito brusco, a agitação das partículas dos elétrons. É um movimento muito brusco. Isso gera uma alta temperatura, tá certo? É tanto que ilumina, né? Ilumina e é quente, né? Quem trabalha com abertura e fechamento de chaves, seccionadores,
tem que tomar muito cuidado com a questão do arco, porque se não tiver com os EPIs corretos, que é aquela balaclava completa, tem até o procedimento, né, que outro eletricista fica segurando o eletricista que vai fazer o ligamento ou desligamento, fica segurando ele com não saberia dizer o nome do equipamento, mas que fica agarrado ao tórax do eletricista que vai fazer o desligamento para puxar ele em caso do ar, para ele não se prender. Então tem todo esse procedimento que vocês vão ter contato futuramente. Alguém já presenciou um desligamento de chave desse tipo que precisa desse procedimento? Eu vi só na televisão. O cara Certo, né? puxa o tipo um arco, um armador, só que ele é grande. É. Aí um desliga e o outro puxa, né? Caso precise. É isso mesmo. Pronto. Pronto, é exatamente por causa do arco elétrico, que é uma alta temperatura, tem o barulho, né? Tem a temperatura, que é alta, e também tem o perigo de acontecer um acidente de queimadura com o eletricista, além do perigo de choque elétrico, né? Enfim, vários perigos envolvidos. Mas esse aí Mas, tu fala de disjuntor comum, Manuel? não, chaves seccionadoras. A gente vai ver futuramente. Geralmente elas estão expostas, né? Os contatos estão expostos. Que é quando você abre ou quando você fecha, geralmente na abertura, né? Porque eles estão conectados, está passando corrente, aí você vai abrir, a tendência da corrente é continuar a passar. Só que agora tem o oxigênio no meio, né? Aí ele, no primeiro instante, enquanto ela está se abrindo, o oxigênio passa a conduzir. Aí quando se afasta um pouco mais, aí o arco se extingue. E também, às vezes, o arco sobe um pouquinho para cima. Aí vai até se extingue, geralmente naquelas linhas de transmissão bem de alta tensão. Porque aí quando ele sobe mais, o que acontece? O oxigênio da parte mais alta do planeta, é o oxigênio mais quente. Aí as partículas estão mais separadas. Aí por estarem mais separadas as partículas do oxigênio, acontece que facilita a, a se extinguir o arco, porque o caminho de passagem da corrente está mais distante. Coisa que, quanto mais próximo do solo, né, mais o oxigênio está próximo. Porque o oxigênio, digamos assim, está a uma baixa temperatura, porque a tendência a baixa temperatura, ele está menos agitado, o oxigênio, ele está mais junto. Aí ele pesa mais, aí ele vai jogado para baixo. Não é aquela coisa que o ar frio é jogado para baixo e o ar quente é jogado para cima, por causa da gravidade, né? Então, na abertura de chaves, às vezes há uma certa dificuldade em se extinguir o arco, pela essa questão de que o oxigênio continua a conduzir. O, os condutores usam o oxigênio para continuar conectado, né? Aí o arco começa a subir, devido à temperatura, né? A temperatura, a tendência é subir, o quente subir e o, e o frio descer, né? Aí o que acontece? Altas, à medida que a altura que vai ficando mais alto, o oxigênio vai ficando mais quente e mais expandido, né? Mais agitado, mais expandido. Aí isso ajuda a extinguir o arco. É tanto que vocês, quando verem um vídeo, ou se vocês já viram, vocês vão ver o arco subindo, subindo, subindo até ele se extinguir. Tá certo? Então, esses isoladores de vidro, eles são bons nessas aplicações que existe sempre esse arco, geralmente na abertura de chaves seccionadoras. Que nesse caso, devido ao perigo, não é um eletricista que faz o procedimento, geralmente, né, dependendo da subestação. Às vezes é com motores. São motores que fazem a abertura e o fechamento da chave seccionadora. Que a gente vai ver também em outro momento os tipos de chaves seccionadores, tá certo? Aí, mas tipo, quando geralmente esse que eu falei, que vai dois eletricistas, um tá com o EPI de fazer o desligamento, e o outro tá segurando ele para puxar, caso for preciso, é tranquilo, porque tipo, geralmente são nas fábricas que tem subestação,
Aí, tipo, vai lá, desliga, se precisar, mas não, tipo, não é nada de sete cabeças, sabe? É coisa tranquila. Sim, aí como acho que foi o Felipe perguntou, os disjuntores, principalmente esses comerciais assim do dia a dia da gente, é, tipo residencial, para aplicação residencial, ele internamente há um surgimento de arco, realmente, quando você faz o desligamento do disjuntor, porque ele está conectado, né, uma ponta a outra, e ele dentro dele, quando você baixa a alavanca, ele faz o desligamento do circuito, e surge um arco elétrico. Só que dentro dele tem uma câmara que tem um material que faz a extensão do arco, tá certo? Nos disjuntores. Agora, assim, como nessas aplicações de subestação, geralmente faz o desligamento pela chave seccionadora. Então, acontece esse efeito do arco elétrico. Logo, isoladores de vidro são uma boa opção para esse caso, porque são resistentes a altas temperaturas. Bom, então vamos pontuar, né? Ele tem resistência ao arco elétrico. O vidro é um material altamente resistente ao arco elétrico, o que torna ideal para aplicação de alta tensão, né? 500 kV, 230. Transparência, né? O vidro é transparente, né? Então ele permite uma inspeção visual fácil. Ou seja, você observa de uma maneira fácil se está com defeito, ou também, tipo, se é um isolador novo, né? Porque isoladores novos, aí você vai pegar ele bem branquinho, né? Bem transparente. E quando ele tá velho, acontece o efeito Brown, né? Que é por causa dos raios solares, ele vai amarelando, né? Isso acontece com vidro, acontece com plástico, um bocado de coisa, né? Um capinha do celular, né? Aquelas capinhas bem branquinhas, né? Com o tempo, por causa dos raios solares, acontece o efeito Brown, né? Que é de ficar amarronzado. E com isolador, facilmente você consegue observar se o isolador ele já está há muito tempo no sistema ou se ele é novo, né? Facilitando a detecção de defeitos ou contaminação. No caso de, tipo, tá com um problema de ferrugem no cabo, que aí vai contaminar o isolador. Então, é facilmente observável no isolador. Naturalmente, ele ser transparente, por ser de vidro, mas, à medida que ele vai avançando na utilização, ele vai surgindo esses defeitos. E também resistente à umidade. O vidro é um material hidrofóbico, ou seja, ele repele a água e reduz o risco de falhas por umidade. Porque alguns materiais vão sofrer desgaste devido ao contato frequente com a água, principalmente nos tempos de inverno, né, nos períodos chuvosos. Então, o vidro ele é um material hidrofóbico, ou seja, ele repele a água. E assim vai reduzir as falhas por umidade, tá certo? Então, esse é o isolador de vidro. Bom, terceiro tipo, até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão com alguma dúvida, alguma pergunta? Ou eu estou indo rápido demais? Me digam, por favor. Pode continuar? Para mim tá tranquilo. Certo. Então, ó, Pode agora são continuar, os pode isoladores continuar. de polímero. Polímero. Então, isoladores de polímero são opções modernas, desculpa, são uma opção moderna e leve, oferecendo vantagens em termos de desempenho e custo. São geralmente usados em linhas de distribuição de energia de média tensão. Bom, então está aqui um exemplo de material que a aplicação específica dele é na distribuição, que é o caso de vocês, né? A questão do MT, média tensão. Então, são uma opção moderna, porque também não é tão comum. A questão da leveza é importante para o sistema, tanto porque facilita a mão de obra, quanto a própria questão do peso do sistema influencia, né? Porque quanto mais pesado tiver o sistema, para as torres, para os postes,
isso diminui a vida útil, enfim. Então, por ele ser moderno, né, e leve, isso oferece um desempenho melhor. E tem a questão do custo, né? Custo e benefício, porque um material desse tem um custo elevado, né? Mas ele deve comparar não só o custo, mas também o benefício que ele traz. Então, pontuando, primeiro a questão da leveza é importante porque os polímeros são materiais leves, reduzindo o peso dos postes e estruturas, ou seja, se a parte que vai nos postes é mais leve, então tu pode ir diminuindo a infra, né, dos postes, usando material menos denso para os postes, que assim aí você reduz na questão da base, né, na estrutura. Aí o segundo ponto, a questão da resistência à corrosão. Polímeros são resistentes à corrosão, o que torna ideal para ambientes agressivos, com áreas como áreas costeiras, né, que são o litoral, né, devido à questão da maresia, que é a presença do sal, no oxigênio e tudo mais, aí vai gerar mais desgaste das peças metálicas, né? Devido ao efeito do sal, né? Do cloreto de sódio, ele ser um catalisador do processo de oxidação dos metais, tá certo? Porque naturalmente o metal em contato com oxigênio, ele já sofre a oxidação, porque os metais têm poucos elétrons na última camada do átomo, um, dois, três, e o oxigênio tem seis elétrons. Aí o oxigênio precisa de dois para fechar os oito para ficar estável. Aí ele rouba, digamos assim, dos metais. Isso faz com que os metais perdam a estrutura atômica dele para o oxigênio, tá certo? E o cloreto de sódio, ele aumenta essa decomposição, tá bom? Então, esse isolador de polímeros está relacionado à questão dos plásticos, né? Digamos assim. Ou seja, materiais que já têm uma característica de estabilidade. Então, eles são resistentes à corrosão, tá bom? Principalmente com relação ao cloreto de sódio, presente aí nos litorais, tá certo? Que atende às torres devido à maresia. Bom, aí, ó, vamos lá para o custo-benefício, que é o principal, né? Isoladores de polímero são geralmente mais econômicos do que isoladores de porcelana ou vidro. Bom, assim, eu não tenho contato assim com os preços, né? Porque aí é uma coisa mais específica assim de quem trabalha na área financeira dessas empresas de energia que vai comprar e fazer vai adquirir esses tipos de os isoladores que tem, né? Noção de preço. A gente pode até jogar uma pesquisazinha, mas enfim, tem um custo, todos têm um custo. Vai ter uma diferença entre eles, né? E cada um tem o seu benefício e a sua aplicação específica. Tá certo? Então, nesse caso aí tem as suas vantagens e tem custo-benefício, né? Então é isso. Terceiro tipo, isolador de polímero. Pronto, agora vamos falar sobre os isoladores de cerâmica, que é esse da imagem ao lado, tá certo? Que ele é bem comum. Então, aqueles isoladores de cerâmica são semelhantes aos de porcelana, porém, mas podem ter diferentes composições e propriedades. São amplamente usados em linha de transmissão e distribuição de energia, né? Então, a gente pode dizer que esse isolador de cerâmica, ele é como é que a gente diz? Enfim, ele é usado em vários tipos de aplicação, né? Desde a transmissão até a distribuição. É o Coringa, né? Aí, ó, vamos ver as propriedades dele. Tem uma alta resistência mecânica, ou seja, ele suporta os esforços físicos, mecânicos, do peso dos cabos e do contato com a torre e o cabo, né? A questão da tração mecânica
devido ao peso do cabo e a estar em contato com a torre para dar o suporte, né? Tem uma boa resistência elétrica, que é a questão da isolação, para oferecer uma boa isolação entre cabo e torre. Custo. Aqui é um comparativo, né? Tá certo. Então, desculpa, é que eu não eu tô olhando só para a primeira coluna. Aqui, esse gráfico não, essa tabela está fazendo uma comparação entre a cerâmica e a porcelana, que foi a primeira que a gente viu. Então, deixa eu começar novamente. Com relação à resistência mecânica, que é os esforços físicos, a cerâmica, que é esse que a gente está vendo, tem uma alta resistência. E a porcelana, que foi o primeiro caso que a gente viu, tem uma resistência maior do que da cerâmica, resistência mecânica. Aí todas as duas, tanto a cerâmica como a porcelana, têm uma resistência elétrica, ou seja, a isolação, capacidade de isolar, excelente, ou seja, suporta altas tensões sem permitir que haja um contato elétrico entre o cabo torre, né? Para evitar que o cabo entre em contato com a terra. E o custo de um isolador de cerâmica é considerado um custo médio, já o de porcelana um custo alto, né? Devido ao material ser mais assim específico, né? Mais trabalhado, digamos assim, a porcelana do que a cerâmica, tá bom? Então, esses são os isoladores de cerâmica, tá certo? Vamos adiante. E agora vamos falar sobre os isoladores de compósito. Isoladores de compósito são feitos de uma combinação de materiais como fibra de vidro, resina epóxi, que não é tão comum, né? Como a gente viu ontem, a gente falou sobre poste de fibra de vidro. E, tipo, é uma coisa assim que não é nada comum, mas que existe, né? E que futuramente pode estar sendo usado em aplicações. Ou em alguns lugares já é usado, só que eu desconheço, assim, pelo menos na prática, né? Mas existe. E de mesma forma também existe esses isoladores de compósito, que é de fibra de vidro e de resina epóxi. A gente tem contato já com esses tipos de materiais, eu acredito que você já tenha ouvido falar, né, em fibra de vidro e resina epóxi. Porém, não é tão comum a gente ver nessa área de isoladores a aplicação deles na prática, né? Porque a gente geralmente vê cerâmica, porcelana, vidro, como a gente falou até agora, bem mais comum do que isso. Então vamos pontuar aqui, ó. Ele tem uma alta resistência mecânica pela combinação da fibra de vidro e da resina epóxi para suportar as cargas pesadas e o impacto, né? Porque as linhas, além do peso do cabo, né, que são cabos aí de quilômetros, então existe um peso muito alto do cabo devido ao diâmetro e ao comprimento, apesar de que o alumínio é um material, né, é um condutor mais leve do que o cobre, como a gente viu lá nas primeiras aulas, porque eu estava falando lá que o alumínio é dado preferência a ele do que o cobre, apesar de que o cobre tem uma resistividade menor à condução da corrente. Porém, por o alumínio ser mais leve, ele é dado preferência a ele do que ao cobre, tá certo? Nas aplicações de transmissão, devido à distância das torres, né? O comprimento dos cabos, tá certo? Então, ó, além do peso, existem os impactos. Por quê? Porque o vento balança constantemente, né? As linhas de transmissão. Isso vai gerando impactos, tração, né? Tração, compressão, quando você precisa, por exemplo, quando é preciso trocar um isolador, né? Que são vários em cadeia, né?
Aí, quando é preciso trocar um, aí é preciso tracionar o cabo com relação à torre para tirar aquele que está defeituoso, colocar o outro e depois voltar à tração normal. E tudo isso vai gerando impactos no sistema, né? No conjunto dos isoladores, que, devido a esses movimentos de cisalhamento, né? Quando, quando o vento balança de um lado para outro, esse movimento faz no cisalhamento, a força do cisalhamento. Também a atração, né? Enfim, são várias forças aplicadas no cabo, tá bom? Aí, voltando aos benefícios, ele oferece uma leveza alta, então, os isoladores de compósito são mais leves que os tradicionais de porcelana e de vidro, facilitando a instalação e o transporte. Então, a gente ganha aqui na logística de mão de obra, tanto no transporte como na instalação, tá certo? E também na diminuição do peso das estruturas, ou, melhor dizendo, na diminuição do peso do sistema para diminuir os gastos com estrutura, né? E ele é resistente à corrosão, porque resina epóxi oferece resistência à corrosão, protegendo o isolador de danos em ambientes agressivos, né? Então, essa resina, ela tem essa característica de ser resistente à corrosão. Isso é bom porque, como a gente vem falando, eles vão ficar aí expostos às intempéries, né? A chuva, a calor, a frio, a sol, a tudo no mundo, né? Então, isso é uma boa característica. Agora vamos ver as diferenças. Pessoal, enquanto vocês vão aí raciocinando um pouquinho sobre os 4 tipos que a gente viu, eu vou aqui buscar algo para mim, tá certo? Bom, pessoal, estou de volta. Agora a gente vai falar sobre as características dos tipos de isoladores, fazer um resumo, né? Então, ó, cada tipo de isolador ele possui características únicas que os tornam adequados para diferentes aplicações. Então, como a gente vem falando, primeiro você vê o que você precisa para você escolher o tipo de material que você vai usar. Então, a escolha do isolador depende de fatores como tensão, condições climáticas e requisitos de desempenho. Principalmente a tensão, porque, como a gente viu, há uma certa diferença entre a questão da resistência elétrica, ou seja, a isolação de cada tipo. Todos servem para isolar, mas uns têm uma capacidade maior com relação ao arco, por exemplo. Como a gente viu, de vidro, ele resiste a altas temperaturas. Então,
para locais do sistema que fica próximo às chaves seccionadoras são ideais os isoladores de vidro, porque eles vão suportar essas altas temperaturas próximas, né, devido ao arco, tá certo? Então, ó, pontuando aqui, de um por um. Primeiro, a porcelana, que foi o primeiro caso, ele tem resistência mecânica e térmica e longa vida útil. O vidro, ele tem alta resistência ao arco elétrico, transparência para inspeção. Então, aqui as características de cada um, né? A diferenciação. O polímero, ele é leve, resistente à corrosão e tem a questão do custo-benefício, né? E a cerâmica, ela tem resistência similar à porcelana. Aí tem aquela comparação que a gente viu, com algumas diferenças nas propriedades. Especialmente a questão do custo, porque a porcelana ela tem um custo mais elevado do que a cerâmica, apesar de que as características de resistência mecânica e elétrica são próximas, tá certo? E por último, o compósito, que é de fibra de vidro e de resina epóxi. Devido a essa combinação dos materiais, ele oferece alta resistência elétrica e mecânica, leveza e resistência à corrosão, que também é importante para evitar que essa parte do sistema é, é, venha a necessitar de várias manutenções, porque a manutenção e troca dos isoladores gera uma mão de obra bastante, né, e uma logística bastante complexa, porque aí os eletricistas têm que subir nas torres, tem que fazer a tração do cabo, tem que fazer o desligamento, né, para tracionar o cabo na torre para aliviar os isoladores para trocar aquele da cadeia ou aqueles que estão com defeito para colocar os novos, aí ficar na quantidade correta da cadeia para tirar a tração do cabo, enfim, e fazer o religamento. Então, é uma grande logística para fazer essa manutenção. Então, isoladores de compósito, por exemplo, por eles terem alta resistência à corrosão, como também eu acredito que de porcelana, por ter uma longa vida útil, são opções com relação à questão de poucas manutenções, porém, deve ser observado a questão do nível de tensão, porque o de vidro, por exemplo, ele tem uma alta resistência ao arco elétrico, tá certo? Então, aqui a gente viu as propriedades de cada um. Bom, aí vamos ver as aplicações e as vantagens de cada tipo de isolador. Os diferentes tipos de isoladores têm aplicações específicas, dependendo das características da rede elétrica e dos requisitos de desempenho. Então, primeiro, as linhas de transmissão, que é, digamos assim, as primeiras linhas, né, que vão sair da geração até o consumidor. Que aí, nesse meu termo, vão ter transmissão, distribuição e consumo, né? Então, as linhas de transmissão, a porcelana é ideal para as linhas de transmissão devido à alta resistência mecânica, ao esforço, né? Que é onde há o maior esforço do sistema devido ao comprimento dos cabos, é, questões de quilômetros de cabo e também a questão da resistência térmica, né? A temperatura. E uma longa vida útil, porque a manutenção é complexa do sistema de transmissão, devido à altura das torres, devido à distância, devido a, aos locais serem isolados e tudo mais. E também o compósito é uma boa aplicação nas linhas de transmissão, devido à leveza, né, porque tem que ser elevado até a altura onde passam os cabos, geralmente 25, 50 metros, que é considerável. E também a questão da resistência à corrosão,
para evitar muitas manutenções, né? Como eu acabei de falar, a questão da logística. Bom, ao segundo caso, ponto 2, é as linhas de distribuição, que aí já pega a questão de média tensão, que é o foco de vocês. A porcelana também é bem aplicável nesse caso, devido à durabilidade e à resistência. O polímeros devido à leveza e à resistência à corrosão, e o custo-benefício, tá certo? Então, esses três tipos são indicados na distribuição de energia: porcelana, os polímeros e só, né? É, a porcelana e os polímeros, tá certo? Aí agora vamos falar nas subestações. Nas subestações, que é onde pega a questão dos arcos, devido à abertura e o fechamento das chaves seccionadores, a porcelana também, como é um coringa, ela é utilizada também nas subestações devido à alta resistência, tanto mecânica quanto elétrica, a tensões e as condições adversas. E o vidro, como eu falei, devido à resistência ao arco elétrico. E também a questão da transparência na hora da inspeção, porque aí facilita o trabalho do eletricista, que vai estar vendo muitas linhas próximas e muitos cadeias de isoladores. Então, o fato dele ser de vidro transparente, né? Isso facilita na hora de fazer a inspeção visual, tá bom? E principalmente a questão do arco elétrico, que a gente deve pontuar, porque ele resiste, o vidro, a altas temperaturas. Tá certo? Então, isso aqui que a gente acabou de falar foi a questão da aplicações e vantagens de cada tipo de isolador. Então, o que deve ser considerado na hora de selecionar o isolador adequado para a aplicação? Então, aqui diz que a escolha do isolador adequado, ela é crucial para a segurança e bom funcionamento do sistema. Porque quando você coloca um material, né, um equipamento de material que não seria o mais indicado, você acaba tendo problemas no futuro. Então, é necessário levar em consideração diversos fatores, como a tensão do sistema, as condições climáticas dos locais onde vai passar as linhas, e o ambiente, no geral, da instalação e o custo. Tá certo? São vários fatores. Então, é colocado encabeçado no primeiro ponto como a tensão, porque tensão da rede é um fator fundamental, pois determina a resistência elétrica necessária. Então, quanto maior a tensão, mais deve-se ter o cuidado de permitir que haja um isolamento, né? Uma isolação adequada entre a linha e a torre. Então, quanto maior a tensão, como a gente vem falando, maior vai ser a capacidade de conduzir essa corrente por um material condutivo e dependendo, e quanto mais você aumenta a tensão, os materiais que são isolantes, eles podem passar a conduzir, tá certo? Certo, pessoal? Bom, ao segundo ponto, é as condições climáticas. Temperatura, umidade, poluição do ambiente, eles podem afetar o desempenho dos isoladores. É preciso escolher um isolador resistente a esses fatores, tá certo? Porque isso impacta diretamente nas manutenções. E por último, e mais importante, o custo. O custo do isolador é uma consideração importante, especialmente em projetos de grande escala. É necessário encontrar um equilíbrio entre custo e desempenho. Porque projetos de alta escala, ou seja, grandes projetos, devido à quantidade de equipamentos que necessários, a diferença do custo de um equipamento para outro, de um material para outro, impacta muito no orçamento. Só que
não é aquela coisa de, vamos botar o mais barato, mas sim aquele que oferece um custo-benefício adequado, tá certo? E assim a gente chega ao fim desse slide de tipos de isoladores. São 8 horas, então temos bastante tempo até o final de nossa aula. Então agora eu vou interromper essa apresentação para a gente conversar um pouco, como de costume, e a gente retoma logo mais com corrente alternada. E aí, pessoal, o que vocês acharam até agora? Alguém gostaria de falar um pouco sobre a experiência com esse slide dos isoladores? Tá de boa. Deu para pegar a visão aí das características de cada tipo? Deu pra Mais ou pegar menos. mais ou menos. Quem se arriscar a citar aí bem rapidinho os 4 tipos que a gente acabou de falar? Vamos lá, pessoal. Quais foram os 4 tipos que a gente acabou de ver? Qual foi o primeiro que a gente viu? Para ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Vai ganhar um prêmio aí, quem disser. Ninguém sabe letra? Foi Vocês o porcelana, não foram. foi não que você falou primeiro aí? Foi porcelana. E depois? Depois foi o de vidro, Cerâmica, usado mais em alta tensão. Vidro. Aí depois. cerâmica, E por último. O... Que é Não, o. que é Isso. Que é o compósito, né? Que é fibra de vidro e resina epóxi. Compósito. Fibra de vidro e resina epóxi. Você disse não mais nada difícil. Tá certo. Bom, pessoal, então é isso. É a questão dos isoladores. A gente vai passar para a segunda parte da nossa aula, que é a questão da eletricidade básica, tá certo? Tá participando aí, não? Tá. Então vamos lá, né, pessoal? Alguma pergunta, sugestão? Yeah. Podemos? Acho que sim, né? Então vamos lá. Vou apresentar aqui um slide de potência em corrente alternada. Deixa eu jogar aqui para o começo. Tá apresentando aí para vocês? Pra mim tá aqui. Certo. Bom, então ontem a gente pegou a apostila e foi vendo desde o eletromagnetismo, passando pela corrente, e por último a gente viu os tipos de potência em corrente alternada, que no caso é a potência ativa, que é aquela que realmente é transformada em trabalho, a potência reativa, que serve para manter, da manutenção, né, no campo magnético em volta dos condutores, porque sempre que temos uma corrente em tensão alternada, surge um campo magnético em volta do condutor, e a potência aparente, que é a soma da potência ativa com a reativa.
Aí hoje, eu gerei um slide aqui, no começo da aula, para a gente falar de de potência em corrente alternada de forma mais detalhada. Então, aqui eu começo dizendo que a corrente alternada, CA, de current, eu não sei como é alternada em inglês, não, mas CA, né? Ou AC, é. Aqui está em português, corrente alternada, CA, corrente alternada. E no inglês é AC, que é alternada em inglês e current, né, de corrente, tá certo? Aí é uma forma de energia elétrica que muda de direção periodicamente, ou seja, existe uma inversão de fluxo de elétrons, né? Ora está positiva, ora está negativa. Então, a potência em corrente alternada é a taxa de transferência de energia, desculpa, em um circuito de corrente alternada. Então, a corrente alternada, ela vai ter esse movimento, né, positivo e negativo, de ida e volta do fluxo de elétrons. Tá certo? Coisa que na corrente contínua é em apenas um sentido, certo? Um sentido do polo negativo para o polo positivo. E a corrente real do circuito, né? Porque a convencional, que a gente fala no dia a dia, a gente fala geralmente que é do positivo para o negativo. Por uma questão teórica, né? De que a gente assimila que o positivo tem mais, é o potencial carregado, e o negativo é o aterramento. Tá certo? Então, a corrente alternada, pelo contrário, ela se alterna, como a gente viu ontem, na aula de ontem, a questão da frequência, 60 vezes em um segundo. 60 Hz, né? Frequência. Então, esse movimento de positivo e negativo acontece 60 vezes em um segundo, uma corrente alternada aqui no Brasil, em 60 Hz. Tá certo? E como a gente viu também um ciclo, que é o tempo gasto, desculpa, não ciclo. O ciclo é uma positivo e negativo, que se repete. Positivo e negativo é um ciclo, né? A questão do período, que é o tempo que gasta-se para fazer um ciclo, né? Positivo e negativo. Que no nosso caso, é 0,016 segundos. Ou 16,67 milissegundos. Então vamos lá, né? Eu vou começar aí com a imagem de uma placa de circuito que a gente observa aí vários capacitores e outros dispositivos que são comuns em circuitos de placas, né? De fontes que recebem atenção em corrente alternada. Bom, então vamos lá. O que é potência em corrente alternada? Primeiro ponto. É o fluxo de energia, a potência em corrente alternada, descreve a taxa de transferência de energia elétrica em um circuito onde a corrente e a tensão variam periodicamente. Então, tanto a tensão quanto a corrente alternada, elas variam com relação ao tempo. Ora positiva, ora negativa. Ora positiva, ora negativa. Tá certo? Então, é um fluxo de energia que se transfere do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. 2. A direção inversa. Ao contrário da corrente contínua, CC, CC é a abreviação para, ou a sigla para corrente contínua. A corrente alternada, ela muda de direção em intervalos regulares, normalmente em 50 ou 60 vezes por segundo, que é a questão da frequência, de 50 ou 60 Hz. 3. Aplicações comuns. A potência CA é amplamente utilizada em residências, empresas e sistemas industriais, devido à capacidade de transmissão eficiente a longas distâncias. Porque todo o sistema é conectado, brasileiro, né? Todo o sistema brasileiro é conectado. Temos as gerações, aí nas hidrelétricas, e solar, e eólica e tudo mais, que geralmente é bem distante dos centros consumidores, tem uma transmissão,
Distribuição e consumo. Então, todo o sistema é em corrente alternada, tá bom? Porque por essa capacidade de transmitir a longas distâncias, tá certo? Então, é uma aplicação comum no dia a dia da corrente alternada. E ponto 4, a forma de onda, que a gente viu desde ontem em outras aulas, ela é senoidal, porque ela acompanha a função seno, né? Vem lá da trigonometria, seno, cosseno e tangente, né? Função seno. É com a tensão e corrente que varia de forma contínua e previsível, ou seja, ela tem uma tensão de pico, que é quando ela assume o valor máximo, e como eu falei ontem, é de 311 volts, que quando a gente vê a tensão RMS, a gente chega no valor de 220, tá bom? Ou seja, um valor fixo. Tensão de pico, 311. Tensão RMS, 220. Frequência, 60 Hz. Período, 16,67 milissegundos. Não muda, tá bom? E é isso. Agora vamos adiante. Até aqui, alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. A forma de onda é senoidal, ou seja, porque acompanha a função seno, tá certo? Que oscila, né? Ou seja, hora positiva, hora negativa, periodicamente. Os períodos, né? Os períodos iguais. Que o período é o tempo que leva para fazer um ciclo, positivo e negativo, entre os valores positivos e negativos, tá certo? Então é uma forma de um senoidal. Aí tem a questão da fase e deslocamento de fase. O que seria isso? Em circuitos de corrente alternada, a corrente e a tensão elas podem estar fora de fase, o que significa que seus picos não ocorrem simultaneamente. Eu vou pegar aqui na internet uma imagem para mostrar a vocês. Enquanto isso, eu vou explicando por que isso acontece. Bom, eu falei que eu tenho uma onda de tensão, que é aquela que a gente viu, né? A onda positiva e negativa de tensão, e também a decorrente é do mesmo desenho, do mesmo formato. Forma de onda senoidal, a defasagem entre tensão e corrente. Pronto. Eu vou interromper esse compartilhamento do slide para eu mostrar a vocês outra imagem. Bom, então tá aqui um exemplo. Esse eu acho que tá melhor. Bom, e por que isso acontece? Essa diferença. Porque, tipo, se tu tem um sistema puramente resistivo, que eu falei nessas duas últimas aulas, que é o sistema puramente resistivo, é quando se tem um resistor, por exemplo, um chuveiro elétrico, que transforma toda a potência em trabalho. Não há perdas por campo magnético na carga, certo? Na carga. Aí só que dispositivos, ou circuitos, na verdade, cargas, que têm ou que são indutores, como os motores, ou sistemas que têm capacitores, eles
devido à característica do indutor e do capacitor, ele gera uma diferenciação, que eu vou também explicar a vocês. Agora vamos lá. Deixa eu vou compartilhar aqui esse site que tem as imagens. Bom, então vocês estão vendo aí essa onda senoidal em rosa? Diga aí, por favor. Alguém, pessoal? Vocês estão vendo esse sinal aí, senoidal em rosa? Esse gráfico? Tamo vendo, tamo vendo. Beleza. Pronto. Então, isso é uma onda igual que tem na tomada, senoidal, que tem a tensão de pico, que é o valor máximo, tem a tensão RMS, que é o valor que a gente usa no dia a dia, que é 220, tem é, a frequência, que é quantas vezes um ciclo, ou falando melhor, primeiro o ciclo, que é quando a onda ela faz um giro completo, né? De zero para positivo e de zero para negativo. Aí, quando ela começa a se repetir, eu tenho um ciclo, tá certo? Aí ela tem uma frequência, que é quantas vezes esse ciclo acontece por segundo, e ela tem um período, que é o tempo que leva para fazer um ciclo. Aí tem não chega, né? Giovanni Teles. Aí vamos continuar. Bom, aí o que acontece? Eu tenho a onda da tensão, e a da corrente é nesse mesmo desenho. Quando é um circuito puramente resistivo, um resistor, elas estão casadas, ou seja, uma em cima da outra, tá bom? A tensão é a corrente, como a gente vê aqui nesse exemplo. Tá aqui primeiro a corrente I em amperes, e no da mais à direita, a tensão V em volts. E elas, ó, todas as duas, no começo do gráfico, nessa reta aí vertical, tá o ponto zero para começar positivo nas duas. Ao que acontece? Quando a gente tem, deixa eu procurar, deixa eu ver se é aqui. Não é aqui. Mas por isso aqui dá para falar, que é questão de fase. Vou aumentar aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Bom, acho que dá certo assim. Então, ó, vocês estão vendo aí três gráficos. O primeiro é mesmo em cima de onde começa o ponto zero, tem a reta vertical, e a onda tá em zero, e ela vai começar a ficar positiva, certo? Aí no gráfico 2, no ponto zero, ela já está máxima. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Máximo positivo. Tá sim, tá sim. Ou seja, ela está adiantada. Tá adiantada. Porque ela chegou antes, se adiantou, certo?
é o termo que a gente utiliza. Quando uma onda ela começa antes, ela está adiantada. Quando ela está começando depois, ela está atrasada. Tá certo? São dois termos que a gente utiliza. Aí o que acontece? Geralmente isso acontece quando, se a gente der o caso aqui, ó, de que o de cima seria a tensão. Então, considerem que esse primeiro gráfico é o gráfico da tensão. E o segundo é o da corrente. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom aqui para só a luz. Pronto, só as duas aí, ó. Maior. Aí o que acontece? A gente está considerando que a de cima é a tensão e a de baixo é a corrente em um circuito. Aí a tensão ela está começando no ponto zero do gráfico, ela está em zero para ficar positiva. E o gráfico da corrente, o de baixo, no ponto zero do gráfico, ela já está em 90 graus. Por que 90 graus? Porque, se a gente pensar, essa primeira parte em vermelho, mais a outra parte positiva e as duas partes de baixo negativa, se a gente junta as duas conchazinhas aí, forma um círculo. E um círculo tem 360 graus. Se a gente divide em quatro partes, 360 dividido por 4 é igual a 90. Ou seja, cada quarto de onda, cada quarto, um quarto de onda, é igual a 90 graus. Porque o círculo tem 360 graus. Tá certo? Dá para acompanhar esse raciocínio? Acredito que sim, né? Se não tiver acompanhando, vocês digam. Aí o que acontece, pessoal? A gente fala que quando no ponto zero ela já está no valor máximo, ela está adiantada, porque ela começou antes, certo? Ela começou antes. Ela começou antes. Começou nesse ponto aqui, ó. Enquanto a outra está começando no ponto zero do gráfico. Essa daqui começou antes. Ou seja, ela está adiantada de 90 graus. Aí o que acontece? Geralmente, quando a gente tem uma tensão e uma corrente que está adiantada, ou seja, se a corrente está adiantada com relação à tensão, a tensão ela está atrasada, porque ela está começando depois. Então, essa são características de um circuito capacitivo. Capacitivo. Por quê? O capacitor, como a gente vai ver, ou vocês verão futuramente, ele pega uma parte da tensão e armazena no formato de campo elétrico. Ele se carrega, pega na tensão do circuito. Enquanto ele capta a tensão, ele atrasa a tensão. Tá? Então a corrente começa antes e a tensão começa depois, porque o capacitor ficou atrasando ela, ficou pegando tensão para se carregar. Então, quando a gente vê isso, a gente pode imaginar que o que está acontecendo aqui é um atraso devido ao circuito ser um circuito capacitivo. Porque o capacitor ele filtra, ele pega uma parte da tensão para se carregar, enquanto ele faz isso, ele atrasa a tensão. Então, por isso que a corrente chega primeiro e a tensão depois. Tá bom? Porque nesse ponto a gente está falando sobre a questão de fase, ou seja, quando a tensão está em fase com a corrente, ou a corrente está em fase com a tensão, se a gente joga o sinal de uma em cima da de outra, elas vão bater exatamente no mesmo ponto. Tá bom? Aí, ó, esse terceiro caso. Aqui, a onda ela está adiantada de 180 graus, ou seja, a metade
da onda, né? A metade positiva. E se a gente pensar no círculo, pegar essa parte de cima em vermelho e a parte de baixo negativa que está em branco, e juntar, forma um círculo. O círculo tem 360 graus. Se eu divido no meio por 2, 360 dividido por 2 é igual a 180 graus. Então, nesse caso, ela está adiantada, ou seja, começando antes de 180 graus. Tem alguém? Alguém mandou mensagem? Não, é? Acho que não. Beleza. Então, voltando aqui. Aí, ó. Também tem o circuito que ele é indutivo. Os motores. O circuito indutivo ele é exatamente o contrário do capacitivo. O indutor, ele pega o campo magnético, desculpa, ele pega a corrente e transforma em campo magnético. Ou seja, enquanto ele faz isso, ele transforma. Deixa eu só fechar a porta. Enquanto o indutor pega a corrente para transformar em campo magnético, ele atrasa a corrente. Ou seja, a tensão fica adiantada. Então, se a gente pensar, ó, que esse gráfico de baixo agora, outro exemplo. Outro exemplo. O gráfico de baixo é o da tensão e o de cima da corrente. Então, ó, a tensão ela está adiantada, porque ela está começando antes. Antes. No ponto zero aí do gráfico, que tem a reta vertical, a, a tensão, que é o gráfico de baixo, já está em zero para ser negativa. Enquanto a de cima, ela está no valor máximo positivo. Então, a de baixo está começando antes. Começando antes. Se ela está começando antes, ela está adiantada. E se ela é o da tensão, a tensão está adiantada e a corrente, que é o de cima, está começando depois. Está atrasada. Então, isso é a característica do circuito indutivo de motores que tem enrolamento de fio, né? Então, por o indutor pegar a corrente elétrica e transformar em campo magnético, nesse meio tempo, ele atrasa a corrente. Então, ela começa depois. A corrente, ela começa depois. Ou seja, se atrasa, né? E a tensão se adianta. Tá bom? Que é uma coisa que vocês vão pegar com o tempo, né? Mas essa é uma característica. Já que a gente está falando aqui no slide, vou interromper o compartilhamento. Vocês têm alguma pergunta antes de eu interromper o compartilhamento dessa imagem? Podem falar, se alguém tiver alguma dúvida. De boa. Tranquilo, né? Aí, ó, vamos lá. Vou interromper aqui e continuar com o slide. Voltou aí para vocês? Voltou. Tá bom. Certo. A gente estava falando sobre esse ponto 2, que é a questão da fase e o deslocamento da fase. Então, fase é a posição da onda no gráfico. E o deslocamento é quando ela se adianta, começa antes, ou se atrasa, começa depois. Então, o texto diz que circuitos em corrente alternada, a corrente e a tensão, elas podem estar fora de fase. Quando é um circuito capacitivo, por o capacitor se carregar na tensão, né?
filtrar um pouco da tensão para se carregar, ele atrasa a tensão. Atrasando a tensão, a corrente se adianta. A corrente começa antes no capacitor. E o indutor, por ele pegar a corrente e transformar em campo magnético, ele acaba atrasando Ei, a Manel, corrente. Sim, esse capacitor aí, eu não sabia que ele armazenava a energia, sabe? Sim. Aí tem aquelas bombazinhas de puxar água, né? sei. Eu desmontei um lá e o Malino fui e peguei. Aí levei um choque. Aí meu pai disse que era mentira. Ele pegou também, foi e levou. Aí depois foi que eu fui pesquisando, fui descobrir. Sim. O capacitor, ele armazena energia na forma de campo elétrico. Ou seja, internamente ele tem duas placas. Aí é formado uma tensão entre as placas. Tá certo? Uma tem maior potencial e a outra tem um menor potencial. Ou seja, é uma tensão, né? Uma tensão entre as duas. Há uma tensão entre as duas. Porque uma tem um maior potencial e outra um menor potencial. Que aí quando se conecta a um circuito, ou uma pessoa, né? Porque nós temos uma resistência no nosso corpo, a gente fecha o circuito, né? Porque tem tensão, se tem resistência conectando um lado ao outro, dos polos do capacitor, a gente fecha o circuito, percorrendo o nosso corpo, né? Aí a corrente percorre o nosso corpo, tá certo? Porque tipo, você está carregado, mas os polos não estão conectados, ele fica carregado, só esperando o circuito ser fechado para que haja uma corrente. E ele se descarregue, tá certo? Então é isso. O capacitor, ele transforma, ou melhor dizendo, ele se carrega através da tensão em forma de campo elétrico. E dessa forma ele atrasa a tensão, a corrente se adianta, começa antes. Já o indutor, por ele pegar a corrente e transformar em campo magnético, o enrolamento de fio, ele acaba atrasando a corrente. E a tensão se adianta, a tensão começa antes, tá certo? Então essa é a característica. Aí dá uma diferença, que é o que a gente chama de defasagem nas ondas entre tensão e corrente, tá certo? Coisa que um circuito resistivo, puramente resistivo, como um chuveiro, que apenas pega a tensão, ou melhor dizendo, a energia elétrica, e transforma em outro tipo de energia, no caso a térmica, para aquecer a água do banho. Não há essa questão de se carregar nem em campo elétrico, nem em campo magnético. Então, não há uma diferença entre a fase, a posição no gráfico da tensão, nem da corrente. Elas estão casadas, uma exatamente em cima da outra. Tá certo? Aí, ó, terceiro ponto, potência instantânea. A potência instantânea em um circuito CA varia com o tempo, sendo o produto da tensão e da corrente em cada instante. Então, esse termo potência instantânea é a potência que está sendo entregue ou consumida, ou a potência que o equipamento exige naquele momento. Porque, pensem, alguns equipamentos, como motores, eles variam o consumo de energia de acordo com a carga. Por quê? Pense numa forrageira, por exemplo. Quando tu liga o motor de uma forrageira desconectado da correia que conecta o motor ao sistema de quebrar os grãos, é uma coisa. Ele está, que a gente chama, rodando em vazio, ou seja, sem estar conectado em nada. É uma corrente X, corrente nominal do motor. Porém, quando tu conecta a correia, conectando o motor ao sistema de quebrar os grãos, já tem uma carga a mais para o movimento do motor, que é o sistema de quebrar os grãos. Já é uma corrente maior. E quando tu começa a colocar os grãos para serem quebrados,
é uma carga maior ainda, mecânica, não é uma carga mecânica. Para que o motor ele consiga puxar, tracionar o sistema. É uma corrente maior ainda. Então, a potência que está sendo observada em um multímetro naquele momento e nos momentos seguintes é diferente. Por quê? A tensão é a mesma. Se for uma forrageira monofásica, 220, fase neutra, a tensão não vai mudar, ou vai ter pouca variação por causa da queda de tensão. Mas vamos considerar que ela fique estável, de forma ideal, em 220 volts. Só que a corrente não, a corrente ela vai variar. Tipo, pode ser uma corrente de 5 amperes, que aumenta para 5,5, então você conecta a correia para 6, quando você começa a quebrar o milho, por exemplo. Ou seja, a corrente ela está aumentando. Então, a potência instantânea está aumentando. Eu pensei, 220 vezes 5 é 200 vezes 5, 1.000, 20 vezes 5, 100, 1.100, né? É 1.100 watts. A 5 amperes, né? 220 volts vezes 5 amperes. É 1.100 watts. Aí, a 5,5 amperes é 220 vezes 5,5. Vou usar a calculadora para não gastar meus neurônios. Vou pegar aqui. Está aqui aberta já. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou por aqui. Calculadora que eu quero. Deixa eu fechar isso. Ah, que saco. Só um momento, viu, pessoal? Deixa eu tentar abrir aqui. Calculadora. Mas a conta é fácil, porque agora aumentou meio, né? Então é a metade de 220, que é 110. Então vai para 1.210 watts. E quando ela aumenta para a corrente aumenta para 6 amperes, aumenta. Se a gente pegar o exemplo de 5 amperes, que deu 1.100, aumenta 1 ampere, que aumenta 220. 1 vezes 220. Que dá 1.100 mais 220, que é 1.320. Não é isso? Ó. Eu primeiro fiz 220 vezes 5, que é igual a 1.100. Depois, ou seja, 220 volts vezes 5 amperes, que é a corrente, 1.100 watts, que é tensão vezes corrente, potência. Agora, 220 vezes 5,5, que é 1.210. Ou seja, porque agora eu estou levando em consideração que eu conectei a correia ao sistema. Aí subiu a potência instantânea. Agora eu comecei a quebrar o milho. Foi de 220, que a gente está considerando constante, desculpa. O mesmo 220 de tensão vezes 6 amperes agora, que dá 1.320, tá certo? Então, a potência instantânea ela vai variando de acordo com a carga que você liga no equipamento, a carga mecânica, o peso, né? Bom, ao quarto ponto aí é a impedância. E o que seria essa impedância? A impedância ela é a resistência total a um fluxo de corrente alternada, considerando resistência, reatância capacitiva e reatância indutiva. Por quê? Eu sei que às vezes é um conteúdo muito teórico, mas é importante. É o seguinte, a gente não falou nas primeiras aulas que a resistência é a oposição à passagem da corrente, né? Enquanto isso, enquanto o resistor se opõe, ele transforma uma parte da energia em calor.
que é o que acontece no chuveiro elétrico. E também os indutores e os capacitores, eles têm uma pequena, digamos, resistência. Só que a gente não chama de resistência, a gente chama de reatância capacitiva e reatância indutiva. Por quê? Porque, pessoal, internamente há umas perdas. Por quê? Quando o indutor ele transforma a corrente em campo magnético, parte do campo se perde. Então, se há perda de energia, é porque o campo se perdeu no ar, que é isolante, certo? No indutor, uma parte do campo magnético se perde no oxigênio, por ele ser isolante e por estar ali o fluxo em volta do cabo, só que se perdendo, né? No que a gente chama de reatância indutiva. E no capacitor, a reatância capacitiva, porque também o capacitor nas placas, ali, como é que a gente chama? Capacitor, ele se carrega na forma de campo elétrico. Então, há um campo elétrico entre as placas e ele perde uma parte dessa energia nas próprias perdas internas, né? Porque tem uma pequena resistência interna, que a gente não chama de resistência, a gente chama de reatância capacitiva, tá certo? Então, essa impedância é quando a gente junta resistência, reatância capacitiva e reatância indutiva. Um exemplo bom para entender isso é uma placa de um circuito, de uma TV, por exemplo, que ali vai ter resistores, indutores, ou seja, enrolamentos de fio, geralmente porque a TV, ou rádio, essas coisas, de telecomunicação, principalmente de imagem e vídeo, elas têm um negócio para dar a sintonia, né? Sincronismo. Que geralmente é com indutores e capacitores. E os capacitores, principalmente porque eles são usados desde a fonte, como filtros de tensão, como também para a questão de sintonia, certo? Sintonia e... sintonia, tá certo? Então, na placa de uma TV, tem resistores, capacitores e indutores. Então, no total, no circuito total, a gente leva em consideração tudo, tanto os resistores, como os indutores, quanto os capacitores. Quando a gente soma, a gente chama de impedância, tá certo? Então, a impedância é a soma, a junção de todas as resistências e reatâncias indutivas e capacitivas do circuito. Tá bom? Até aqui tudo bem? Que a gente vai agora falando novamente sobre o cálculo das potências, porque a gente já está no finalzinho da aula. Então, ó, primeiro, tensão em corrente. A potência em CA é calculada multiplicando tensão vezes corrente. Tensão vezes corrente. É potência. 2. A questão do fator de potência, que foi aquilo que eu falei ontem. Então, ó, quando a gente leva em consideração o fator de potência, ele representa uma relação entre potência ativa e potência aparente. É uma divisão da potência ativa em watts, que é a potência que realmente é transformada em trabalho, ou seja, a parte da energia é transformada de energia elétrica para outro tipo de energia, que pode ser luminosa, térmica, mecânica, enfim, dividido pela potência aparente do circuito. Ou seja, a potência aparente é a soma da potência ativa mais a reativa. A potência que é transformada em trabalho mais o que é perdido no campo magnético, nos condutores e em alguns circuitos, como os motores. Certo? Então, esse fator de potência vai nos dizer, na forma de porcentagem, o quanto de energia é transformada em trabalho. Ou seja, se tu tem um equipamento que a potência ativa dele é 500
watts e a potência aparente é 600 VA, tu pega, eu fechei a calculadora, eu fechei. Tu pega 500 watts de potência ativa e divide por 600 VA de potência aparente. Ou seja, o fator de potência é igual a potência ativa dividido por potência aparente. Então, dividindo aqui na calculadora, eu tenho 500 watts de potência ativa dividido por 600 VA de potência aparente. Isso é igual a 0,83 vezes 100, para dar o valor em porcentagem. Isso é igual a 83,33%. Ou seja, 83% da energia é transformada em trabalho. E 100 menos 83, ou seja, 17% é transformado em campo magnético, para que haja a manutenção do campo, tanto nos condutores, que estão aí nos eletrodutos, na parede, né, nos conduítes, como também a manutenção do campo em alguns circuitos que têm indutores, como motores, né? Tá certo? Então, isso é o fator de potência, que é levado em consideração quando você vai calcular a corrente de um motor, por exemplo, trifásico, que não é assunto dessa aula, dessa disciplina, é assunto geralmente de comandos elétricos, instalações residenciais, que pega a parte de motor, de dimensionamento, mas é levado em consideração. Só para efeito de curiosidade, ó, tipo, se tu tem um motor trifásico de 10 CV, aí um CV, que significa cavalo-vapor, um CV é 736 watts, potência ativa. 736 watts é igual a um CV. Então, um CV é 736 watts. Só que eu disse que ele é de 10, né? Então, eu vou multiplicar por 10. Que é 7.360 watts de potência do motor. Aí, o que acontece? A gente poderia imaginar que, para eu saber a corrente a partir da potência e da tensão, era só eu dividir potência por tensão. Mas não é bem assim. Porque eu tenho que levar em consideração que ele vai estar ligado em um circuito trifásico. Esse motor do exemplo meu é trifásico. Ou seja, a corrente vai em 3 fios. Então, isso é levado em consideração. É levado em consideração o fator de potência, porque eu estou levando em consideração a quantidade de energia que realmente vira trabalho, vira movimento no motor, e o quanto é transformado em campo magnético, potência reativa, certo? Também o rendimento do motor, que é outro dado, que vem nas placas. Então, ó, se eu quiser saber a corrente de um motor desse, para dimensionar o cabo e o disjuntor, eu pego esse valor em potência ativa, aí divido por, aqui é só para efeito de curiosidade, viu? Por raiz quadrada de 3, se eu vou onde aqui é raiz, aqui na calculadora, raiz de 3 raiz, é assim. 3 raiz, que é 1,73, aí vezes, eita, desculpa, é 3, aí raiz quadrada, que aí dá 4.249. Agora, dividido, porque na verdade eu deveria fazer tudo, aí depois faz a parte de baixo da divisão, que é o quê? 3 raiz quadrada, porque é trifásico, né? Raiz quadrada de, desculpa, raiz cúbica. Não, é raiz quadrada de 3, 1,73, que é trifásico. Aí vezes a tensão, que é
380 trifásico vezes o fator de potência. A gente tinha dado aqui um exemplo que dava 83. Então, boto 0,83. E vezes o rendimento. 90% de rendimento para o motor e 10% de perdas. A desse valor de 491,65. Aí eu pego 7.360, que é a potência ativa, para 10 CV, e divido por 465. Bom, aí vai dar aqui 15 amperes, quase 16. Então, aí eu sei que a corrente por fase é 16 amperes. Que aí, a partir disso eu vou dimensionar o cabo e o disjuntor. Ou seja, eu fiz isso para mostrar para vocês que o fator de potência ele é levado em consideração no cálculo de condução de corrente, por exemplo, para dimensionar o diâmetro do cabo e o disjuntor, tá certo? Então, quanto maior o fator de potência, mais você vai saber que mais energia é transformada em trabalho e menos é perdida em campo magnético, tá bom? Aí, ó, e o terceiro ponto, que é essa questão que a gente estava bem falando, potência ativa, que é o que é transformado em trabalho, reativo, campo magnético, e aparente é a soma das duas, que é o total, tá certo? E por último, a unidade de medida da potência ativa é o watts, da potência aparente é o VA, volt e ampere, e da potência reativa é o VAR, que é o volt e ampere reativo. Então, o cálculo de potência em circuito em corrente alternada é fundamental para dimensionamento, como eu falei, e a operação eficiente do sistema elétrico. Potência em CA é uma grandeza complexa, que envolve tensão, corrente, fator de potência, que envolve a questão da fase, né, do casamento de fases, de tensão e corrente. Então, com o instrumento de cálculo, como eu acabei de fazer o dimensionamento de a corrente para a corrente de um motor de 10 CV, por exemplo, permite análise e controle de energia em sistemas elétricos. Principalmente para vocês que vão atuar na área, questão de dimensionamento de condutores e de circuitos de proteção, os disjuntores, né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, tem cara que, hoje eu vi um caso, estava na loja, né? Aí chegou uma senhora, aí pediu um disjuntor. Aí ela não sabia o valor e o vendedor muito menos. E o eletricista não tinha dito. Aí eu perguntei a ela, né? Ela levou em consideração que é uma residência que tem uma carga instalada comum, né? Que é ligado com um cabo de 6 milímetros. Eu disse a ela para colocar um disjuntor tipo C, porque o tipo C pega carga mista, resistiva, capacitiva e indutiva, de 32 amperes. Porque aí, de 32, a corrente de condução de um cabo de 6 milímetros é 36 amperes. 36 amperes, se eu não me engano. Acredito que sim. Esse valor, 36. Aí tu botando um disjuntor de 32, quando se chegar, né? Se a residência chegar a consumir 32 amperes, que é uma corrente muito alta, o disjuntor vai desarmar por sobrecorrente antes, ou por sobrecarga, na verdade, antes de que eu chegue ao limite da corrente que o cabo de 6 milímetros, que vem do poste até a entrega, seja danificado ou aquecido por sobrecorrente, tá bom? Então tem dessas, né? Bom, são exatamente agora 8 horas e 57 minutos. Eu acredito que por hoje já é mais que suficiente. Só que esse slide é bastante comprido, né? Por exemplo, ontem eu falei sobre a questão que aqui acaba se tornando um pouco teórico demais. Mas existe uma relação entre tensão, desculpa, entre potência ativa, reativa e aparente, no triângulo retângulo. Só que aqui é uma coisa muito
digamos, específica demais, né? Se eu mostrar só uma imagem a vocês para ser de forma mais descontraída, esse mesmo exemplo. Deixa eu botar aqui. A gente terminar a aula. Então, eu já interrompi aí a apresentação. Vou apresentar aqui só uma imagem para a gente finalizar. Presente. Espera aí, viu? Eu faço já a chamada também. Então, ó, tá apresentando aí para vocês. Pra mim O tá. que é que vocês estão vendo aí, pessoal? Vai um Rapaz, copo um ali. copo de cerveja e parece que a bicha tá quente, viu? Vocês calma, que ainda é quarta-feira, viu? É um copo de chopp aí. Agora eu enchi a boca d'água. Viu? Calma, que ainda é quarta-feira. Ó, aí, ó, é uma analogia, ou seja, uma comparação, para a gente simbolizar a potência ativa, reativa e aparente. Por quê? Ó, eles brincam que o quê? O copo cheio, de baixo até em cima a espuma, que é aqui essa parte, ó, que pega VA, ou seja, de potência aparente. Volt e ampere, potência aparente, que é o total, né? Tudo. Tanto a parte ativa como a reativa. Aí, ó, a parte que pega da cerveja mesmo, que é até antes da espuma, tá aqui simbolizado com o W, né? De watt. Que é a potência ativa, que é o que realmente a gente consome, né? Que é o que é transformado em trabalho. Potência ativa, tá certo? E aqui em cima a espuma, que é o VAR, ou seja, volt ampere reativo, que é a potência reativa, que é aquilo que se perde, né? Aquilo que se perde, que no caso da potência é em campo magnético. Então, é isso, né? Aqui é uma pequena simbologia para representar, para vocês aí irem mentalizando com a cor do dia a dia, né? Então, é isso. É, o total é potência aparente, aqui é a parte da cerveja é potência ativa em watts, e a parte da espuma é a potência reativa em VAR, volt ampere reativo. Bom, e assim a gente finaliza a nossa aula de hoje, onde a gente falou sobre os tipos de isoladores e também sobre, novamente, né, porque a gente viu ontem e a gente viu hoje, como uma revisão novamente, os tipos de potência em corrente alternada, tá certo? Alguém quer falar algo sobre, enquanto eu pego aqui meu caderno para fazer a chamada? Por mim, tá de boas. Vou só aqui pegar uma caneta, viu, pessoal? Vamos já. Pronto, voltei aqui, viu? Foi a chamada.
Hoje é dia 11 de setembro do 9, 11 de 9 de 2024. Quem tá por aí? Deixa eu botar a lista aqui. A lista. O Antônio Iago tá aí. Tô por cá. O Biel Santos. Tô aqui. O Cristiano Alves. O Daila Martins. O Diego Gomes. Tá aqui. O Estevão Júnior. Tô aqui. O Giovanni Teles. Tô aqui, presente. O Igor Silva. Por cá. O Isaías Zaia. Tô por cá, meu patrão. O Francisco Arivan. Presente por aqui. O José Alexandre. Tamo por cá, meu garoto. O Luciano Linhares. Estamos por aqui, doutor. O Luiz Jean. É eu mesmo. O Vanderlane. E o Elton Juan. Estamos por aqui, né? Faltou alguém? Eu não falei o nome? Se faltou, digam que eu coloco o nome. Bom, pessoal, então, essa foi a nossa chamada de hoje. Eu desejo a vocês uma boa noite, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Então, a partir de agora, fiquem à vontade para saírem, se necessário, da sala, desculpa, da aula, né? E eu vou ficar aqui até 9h30, caso vocês tenham alguma dúvida para tirar em particular. Boa noite, vocês tudo aí. Boa noite. Pão. Até amanhã. Valeu, boa noite, até amanhã. Noite boa. Valeu, boa noite aí pra vocês aí.